Olá pessoal, Desafios Literários no ar, e no episódio de hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura Lendo Brasil. Hoje apresentando uma figura muito importante, muito significativa para o desenvolvimento da nossa língua, da nossa gramática. Trata-se então de José de Anchieta. Hoje vamos conversar sobre seu teatro e sua poesia portuguesa e tupi. José de Anchieta foi, dentre muitas coisas, um importante linguista, um escritor, médico, arquiteto, engenheiro, humanista, poeta e missionário jesuíta espanhol. Ele nasceu lá em 1534 nas Ilhas Canárias e faleceu com 63 anos em 1597, numa aldeia chamada Heritiba, que hoje fica lá no Espírito Santo. Heritiba, no seu termo de origem tupi, significa muitas ostras. Em 1888, essa aldeia foi crescendo e chegando à condição de cidade. E por conta da importância desse missionário nesse povoado, nessa aldeia e todo o seu trabalho, a cidade então recebe justamente o seu nome, Cidade de Anchieta. Trazer José de Anchieta para o nosso projeto de leitura, apesar de todo o seu teor altamente religioso, é essencial por vários motivos. Principalmente porque ele é pioneiro em muitos momentos cruciais do que depois viria a se chamar Brasil. Então Anchieta foi o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta em terras tupiniquins. Ele também foi o autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros autores da literatura brasileira, sendo inclusive considerado o pai da língua portuguesa. Só o fato de lhe receber essa alcunha, de receber esse título importante, pai da língua portuguesa, faz com que a gente dê uma pausa em tudo que a gente esteja lendo e olhe para ele com um pouquinho de atenção. A gente já leu vários livros de outros pais de outras línguas. O mais importante, por exemplo, foi Dante Alighieri com o seu A Divina Comédia. Dante é considerado o pai da língua italiana. Então, se a gente dá atenção a Dante Alighieri, se a gente dá atenção à Divina Comédia, por que a gente não dá atenção ao que José de Anchieta escreveu por nós e para nós? Além disso, José de Anchieta é conhecido como o apóstolo do Brasil por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no Brasil. Anchieta, como eu falei, ele nasceu nas Ilhas Canárias e viveu com a família até os 14 anos de idade, quando se mudou para Coimbra, em Portugal. Lá em Coimbra, ele ingressou na Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica, e lá foi indicado para ajudar nesse processo de evangelização do Brasil. Então ele aportou em Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos, em julho de 1553, com menos de 20 anos de idade. Ele ficou 3 meses na Bahia, trabalhando já, desenvolvendo alguns projetos, até que ele decide ir para um lugar e ele é uma figura central nesse novo lugar. Ele ajudou a fundar no que hoje nós conhecemos como a cidade de São Paulo. Então vocês conseguem ver o peso que José de Anchieta vai carregando e a sua importância para o nosso país em vários aspectos. Lá em São Paulo, ele escreveu a sua obra mais importante, aqui chamamos de Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil, que foi um trabalho depois de um fruto de 12 anos aprendendo a língua tupi. Ele observou os indígenas, obviamente que ele se aproveitou desse momento e catequizou cada um deles e ensinou o latim aos indígenas, mas essas suas observações fizeram com que ele também aprendesse o tupi. Esse movimento de catequese, tanto vindo de Portugal quanto em seu projeto missionário, influenciou obviamente o seu teatro e a sua poesia, resultando no que a gente conhece como a melhor produção literária do quientismo no Brasil. A gente sabe que o quientismo se desdobra nessa produção inicial, produção literária, assim como documentos informativos sobre como as pessoas viviam aqui nesse primeiro momento de descoberta ou de achamento. Então, entre as contribuições culturais de José de Anchieta, a gente pode citar as poesias em verso medieval, que mais conhecemos
conhecemos é o poema A Virgem, com 5.786 versos, os autos teatrais que misturavam características religiosas e indígenas, e também a primeira gramática da língua tupi. Então, em resumo, José de Anchieta foi uma figura fundamental para o Brasil, tanto para o desenvolvimento da nossa língua, como em eventos-chave, pois além da fundação da cidade de São Paulo, ele também foi responsável por escrever uma espécie de certidão de nascimento da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais importantes do país, e ele esteve lá com o seu pezinho em cada uma dessas cidades, ajudando ao desenvolvimento, à fundação dessas cidades. Então, aproveitando o ensejo, aproveitando o projeto de leitura e aproveitando que eu tinha seus livros aqui, que eu vou explicar o porquê de eu ter esses livros no final do episódio, eu decidi então conversar um pouquinho sobre o seu teatro e sobre os seus poemas. Vamos começar então pelo teatro. Dos 12 autos que chegaram às nossas mãos, estão reunidos aqui nesse livro da Martins Fontes apenas duas, mas são as duas mais famosas de suas obras, que são Auto de São Lourenço e Na Aldeia de Guaraparim. A primeira, Auto de São Lourenço, é registrada de 1584 e é considerada a sua peça mais famosa. Apesar de todo o seu teor religioso e obviamente de todo o seu teor artístico, a peça é de suma importância para o Brasil, para o quinhentismo e para a compreensão da época, por ser uma obra trilingüe. Então a gente tem aqui numa mesma peça escritos em português, em espanhol e em tupi antigo. Com isso a gente consegue ter um panorama geral da diversidade social e cultural do Brasil daquela época. Obviamente a obra vai ter informações geográficas importantes e além disso também vão ter aspectos culturais e comportamentais dos indígenas, coisas pouco conhecidas ou pouco documentadas, mas que têm a sua atenção e têm a sua validação pela ótica do José de Anchieta. Então essa primeira peça, Auto de São Lourenço, é dividida em 5 atos. O primeiro ato é escrito totalmente em espanhol e apresenta todo o sofrimento de São Lourenço. São Lourenço foi um mártir da fé, foi um diácono do Papa Sixto II, que foi açoitado, esfolado e posto para ser queimado vivo lá na Espanha. Então aqui na página 5 a gente começa lendo sobre esse suplício, lendo sobre esse sofrimento do martírio de São Lourenço, que diz o seguinte: Por Jesus, meu Salvador, que morre por minhas máculas, assume nestas grelhas com fogo do seu amor. Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por mim chagado, eu por ti vivo queimado, 1000 vezes morrer desejo. Pois que teu sangue redentor lavou todas as minhas máculas, arda eu nessas grelhas com fogo do teu amor. O fogo do forte amor, ó meu Deus, com que me amas, mais me queima que as chamas e brasas com seu calor. Pois que teu amor, por meu amor, fez tantas maravilhas, morra eu nessas grelhas, por teu amor, meu Senhor. Então a gente tem aqui nesse primeiro ato palavras de aceitação mesmo em sua condição atual, mesmo em meio a esse martírio. São Lourenço aqui então, mesmo podendo ou tendo a oportunidade de negar a Cristo, está reforçando todo o seu amor por ele. No segundo ato, que é o mais longo dessa peça, a gente vai ter então a presença de alguns diabos. Temos o Guaixará, o Aimbirê e Sarauaia. Esses 3 diabos têm um plano. O plano deles é perverter a aldeia. Na página 7 a gente já lê a conversa deles sobre essas intenções. Aqui há uma explicação rapidinha sobre o que vai acontecer no segundo ato e em seguida já começa a fala dos diabos, que dizem o seguinte: Importuna-me bem, irritando-me muitíssimo aquela nova lei. Quem será que a trouxe, estragando minha terra? Eu somente nessa aldeia morava, estando como seu guardião, fazendo-a estar segundo minha lei. Dali ia para longe, outras aldeias frequentando. Quem será que é como eu, aquele em que se deve acreditar, eu, o diabão assado, o que tem nome Guaixará, o que é afamado por aí? Minha lei é muito bela. Não quero que os homens a lancem fora. Não quero que os homens a façam cessar. Quero muitíssimo todas as aldeias destruir.
Então, aqui esse diabo está falando sobre suas intenções com relação a essa aldeia. O primeiro fato curioso é o seguinte: o nome desses diabos não são nomes citados na Bíblia ou citados em algum momento da liturgia católica, mas são, na verdade, nomes de antigos chefes indígenas que em algum momento se opuseram tanto a Anchieta como toda a comitiva portuguesa e esse processo de catequização. Então, o nome desses personagens, desses indígenas que foram chefes antigos, eles recebem uma nova roupagem, eles recebem nomes de diabos, de uma forma, a gente sabe, para amedrontar os indígenas. Em contrapartida a esse diálogo, a gente vai ver que os heróis dessa história são justamente São Lourenço, o mártir do primeiro ato, São Sebastião e um anjo da guarda que não possui um nome específico. A justificativa para a aparição de São Sebastião é justificada na página 10, em Algarismos Romanos, na introdução de Eduardo de Almeida Navarro, que diz o seguinte: o fato de São Sebastião ser incluído como personagem no auto explica-se por ele ser o patrono da recém-fundada cidade do Rio de Janeiro. Havia efetivamente grande devoção a esse santo no início da Idade Moderna, na fase do chamado catolicismo guerreiro cruzadista do início da colonização da América Espanhola e da Portuguesa, quando a expansão colonial era considerada um ato de acrescentamento da fé. São Sebastião, um santo guerreiro morto a flechadas no tempo do imperador romano Diocleciano, cerca de 286 d.C., bem simbolizava aquele momento histórico em que a guerra contra os franceses, na década de 60 do século XVI, apresentava-se como uma verdadeira guerra santa. É bom a gente lembrar, historicamente falando, embora eu não queira me aprofundar nisso com tanta intensidade, depois que os portugueses encontraram o Brasil, tivemos outros países em diversos pontos querendo entrar em guerras com Portugal para abocanhar o seu pedaço de terra. Dentre muitos países temos a França, mencionada aqui, temos também a Espanha, a Holanda, principalmente na parte lá no que hoje a gente conhece como João Pessoa. Então, muitos foram os entraves com as guerras e as tentativas de colonização e de deturpação das terras brasileiras por outros países, e obviamente essas menções de santos e de mártires em guerras santas, muitos serviram para os missionários que estavam aqui no Brasil catequizando os indígenas e utilizando essas imagens como demonstrações de que essa guerra santa era importante e que no final de tudo eles, em nome dos portugueses, saíram vitoriosos. Mas voltando, esse segundo ato tem forte valor histórico e cultural, pois apresenta justamente o comportamento dos indígenas e a maneira como eles lidavam entre si e com o grupo de religiosos que visavam convertê-los. No entanto, é bom a gente lembrar o seguinte: o comportamento dos indígenas sempre vai ser tido como errante, como pecaminoso e como sujo, e nunca como uma outra manifestação de fé, mesmo uma manifestação de fé desconhecida e estranha num primeiro momento. Qualquer coisa que eles façam, qualquer manifestação que eles tenham ali entre si, vai ser considerado como pecaminoso. Aqui na página 9, a gente tem o próprio diabo falando coisas que ele gosta, numa clara alusão àquilo que o padre José de Anchieta e a Igreja Católica considera pecaminoso entre os comportamentos dos indígenas, que diz o seguinte: coisa muito boa é uma grande bebedeira, ficar vomitando cauim. Isso é que realmente deve ser bem amado. Isso realmente afirmamos, que isso é que deve ser festejado. São famosas essas moçacaras, que são os beberrões. O que esgota verdadeiramente cauim, esse é o fazedor de mal, querendo guerra sempre. A dança é que é boa, enfeitar-se, pintar-se de vermelho, untar as penas, tingir-se com urucu, as pernas, pintar-se de preto, fumar, ficar fazendo feitiços, enraivecer-se, trucidar gente, comer um ao outro, prender tapuias, a mancebia, o desejo sensual, a alcovitice, a prostituição. Não quero que ninguém os deixe. Por causa disso, visito os aposentos dos índios, dizendo que acreditem em mim, vêm e vão para me afastar os ditos padres, hoje proclamando a lei de Deus. Existe o que será meu verdadeiro auxiliar, o que trabalha junto de mim, o que há
tarde comigo, o chefão Anhembirê, o pervertedor dos índios. Então aqui a gente tem esse diabo falando tudo o que é benéfico para ele, tudo o que ele faz para manter os indígenas concentrados em seus atos pecaminosos, e ele já fala sobre um auxiliar que o mantém nesse ato de perverter os indígenas e fazer com que eles não olhem, não deem atenção para os missionários. E a gente vê que são costumes que eles sempre tiveram, e a Igreja Católica, os missionários, quando chegam aqui no Brasil e veem esse comportamento, entendem como pecado. Repetindo: beber, fumar, pintar, dançar, comer um ao outro, trucidar pessoas, prostituição, desejos sexuais. No caso, a poligamia, a gente sabe que os indígenas não tinham um contrato firmado, um cartório para manter um casamento, manter uma relação, uma união estável com uma pessoa só. Esse comportamento sexual, essa união, esse formar família, eram totalmente diferentes do que a gente conhece e tem estabelecido hoje no nosso estado. Um outro exemplo do comportamento notado por Anchieta pelos indígenas é o valor e a necessidade de se combater as pessoas mais velhas. Quando se fala combater as pessoas mais velhas, eu falo das senhoras indígenas. Por quê? Elas eram muito respeitadas. Os indígenas mais novos ouviam muito os ensinamentos e os conselhos dessas senhoras indígenas e criavam certa resistência com relação à evangelização. Então, um meio de se combater e se vencer esses indígenas mais relutantes, mais resistentes, seria, obviamente, convencer essas senhoras indígenas, essas anciãs, por assim dizer, que eles acreditavam que, caso convencessem essas mulheres, elas teriam essa força de convencer os indígenas mais novos, e a partir daí os indígenas convencidos fariam essa conversão de uma maneira muito mais franca e muito mais fácil do que estava acontecendo naquele momento, com tanta resistência. Então diz o seguinte aqui na página 15. Aqui é o Diabo Anhembirê dizendo que ele teve um sucesso recente, afinal houve esse momento de evangelização, de catequização, que não foi bem sucedido. E aí um outro diabo pergunta o que ele fez, e aí esse diálogo vai se desenrolando da seguinte maneira. Ontem, é certo, alguns sumiram, descendo para Maguéa. Por os levarem os padres, não os amo. Fugiram, visitando os tupis na minha morada. Depois disso, com os que ficam, os padres estão, sem resultado, querendo trazê-los aqui. Ah não, frustrei-os. Ouviram-me as palavras todas. Usaste feitiço para que não viessem? Trouxe escravas tapuias velhas, de além de Maguéa. Então fiquei descansando. Elas, de fato, são más, ficando a fazer pagelança, ficando a ensinar os homens a deixar a lei de Deus, a honrar somente a mim. Tendo gozo com as escravas tapuias, não quiseram vir aqui. Dançaram a noite toda, fazendo feitiçarias antes de irem para o fogo. Bem, basta. Tu me alegras muito, assim os fatos narrando. Vingo-me deles, na verdade, após tornar-se boa sua nação, como minhas presas, afastando-os. Olha, os tupinambás que estavam no Paraguaçu, que esfregavam seu Deus, todos arrasamos. Não há muitos restos deles. Comemos toda Moçupiroca, Jequié, Guatapitiba, Niterói, Paraíba, Guajajó, Carioca, Pacucaia, Araçatiba. Já todos os tamoios foram, estando a queimar no fogo. Poucos, amando a Deus, nessa aldeia moram, estando a salvar-se. Esses temimnós malvados, nossa lei detestam. Vem para prová-los, pois, para que transgridam a palavra de Deus, para que bebam cauim, para que roubem, para que estejam atacando gente, para que pratiquem a lei má, para que vão para fora desta aldeia. Vem para colocar os malditos conforme nossas palavras. Então esses diabos estão nesse diálogo explicando como que está acontecendo esse processo de evangelização e de tentativa de frustração. Quem eles já conseguiram? Então falei aqui um monte de aldeias vizinhas, Jequié, Guatapitiba, Niterói, Paraíba, são aldeias indígenas que houve o processo de evangelização, e nesse processo alguns se converteram, outros não. Então essa luta, essa guerra santa, guerra espiritual entre esses diabos e os
os missionários. E obviamente, mais uma vez, dança, bebida, sexo como forma de tentar manter os indígenas no pecado. Vocês já ouviram 2 a 3 vezes eu falando aqui uma bebida chamada cauim. Cauim é uma bebida fermentada, uma bebida alcoólica, e ela é feita basicamente à base de mandioca, de milho ou de algumas frutas. E além desse teor alcoólico, ela tem um valor cerimonial muito importante. Segundo a tradição, as mulheres mastigavam essa mandioca, mastigavam e depois cuspiam. A saliva dessas mulheres, em contato com o amido, tanto do milho quanto da mandioca, fazia com que essa fermentação acontecesse de maneira natural, gerando então uma bebida ácida e bastante encorpada. Era tradicionalmente feita por mulheres e entregue aos homens, e a partir daí os homens distribuíam às suas mulheres e acontecia alguns rituais, algumas festas, alguns momentos de união social, ou como os próprios missionários falam, de perversão entre esses indígenas. Mas enfim, só para vocês entenderem o motivo de eu ter dito já tantas vezes a palavra cauim. Mais um exemplo do comportamento indígena tido como um comportamento pecaminoso é justamente a dança. A dança tinha todo um ritual, tinha todo um processo, e os missionários, ao ver essa manifestação dos indígenas, o comportamento deles ante esses movimentos que aparentemente não tinham um objetivo, mas com o observar deles, eles estavam querendo transmitir alguma mensagem a alguém. Logo, os indígenas trataram a dança como algo pecaminoso e disseram o seguinte: aqui é justamente um demônio, um diabo conversando, explicando esse comportamento dos indígenas, que diz o seguinte: esvaziam os homens as cunhas, sombra é o que eles desejam. A crença na dança enche seus corações. Não honram seu Criador. E aí o Marte São Lourenço diz o seguinte: mas não tentam esses aprender sempre? Teriam ido para longe? O diabo responde: é verdade, nas suas bocas somente a crença em Deus está. Por isso mesmo é que em seus corações, ficando a rezar, desafiam muito a Deus, dizendo: tem Deus vista aguda para me ver? Aí o diabo vai falando: querendo devorar suas almas, a noite toda eu não dormi, absolutamente, mas esconde-me tu dele. Então a gente tem aqui, nesse diálogo entre os diabos e o Marte, uma clara tentativa de que São Lourenço, através de seus missionários, está tentando converter os indígenas, e em contrapartida esses diabos estão tentando atrapalhar essa conversão e correndo atrás do tempo perdido, atrás das perdas. E aí o saldo final a gente não sabe exatamente como que ficou, quantos indígenas foram convertidos, dessas conversões, quantos se sustentaram, quantos voltaram atrás. A gente sabe que houve essa manifestação religiosa que perdura até os dias de hoje. Afinal, embora o Estado seja laico, a gente sabe que a religião predominante é a religião católica. Na página 49, a gente tem aqui uma manifestação, um exemplo de sacrifício, de rituais indígenas e, mais uma vez, de antropofagismo, que diz o seguinte, página 49. Seus antigos companheiros outrora, em troca de cauim, dei para os índios. Querendo beber vinho, tudo esgotei. Vem então o anjo da guarda e questiona: vem para que recebas a lei deles, que tenha reparação o teu roubo. Aí o diabo responde: não, estou bêbado. Bebe cauim também minha sogra, velha muito maldosa. Meu irmão, perdoa tu a mim. Eu tenho dor, eu estou doente. Eis que aqui também minhas muitas presas, hei de dar algumas para ti, para que quebres suas cabeças. Arranca-te o nome por causa dos malditos, para que sejas muito famoso. E o anjo pergunta: achaste-os por perto? O diabo responde: entrei nos caminhos das fontes, surpreendi os pecadores. Filhos de quem eram esses? Pergunta o anjo da guarda. E o diabo responde: sei lá, filhos de índios, certamente. Eram compridas algumas cordas nas grandes cabeças deles. Seguiam as pessoas. Nas armadilhas os malditos fiz entrar. As mulheres matei por matar, nas moradas delas. Não tendo eu um verdadeiro espião, não dormi absolutamente, para procurá-los como minhas presas para sempre.
Então aqui a gente tem duas manifestações indígenas, exemplos de sacrifícios. Aqui inclusive há justificativa na nota de rodapé que diz o seguinte, na página 204: matar prisioneiro num sacrifício ritual, quebrando-lhe a cabeça, conferia ao homem distinção e prestígio na sociedade. Tal prática era precedida por outros rituais: a ingestão de cauim, a dança em torno do tacape, que seria usado no sacrifício, o pintar o prisioneiro. O homem de mais prestígio era o que tivesse feito mais prisioneiros, quebrando-lhes a cabeça. Após matar um prisioneiro, o índio deveria mudar de nome para evitar a vingança do morto. Diz também Staden sobre os tupinambás que, após o nascimento, é dado um nome que o menino usa somente até que se torne capaz de guerrear e matar inimigos. Então recebe tantos nomes quanto inimigos tenham matado. Então a gente vê aí, rituais foram feitos, cabeças foram quebradas e novos nomes foram dados, foram recebidos por esses indígenas, essa espécie de ritual. Quando se mata alguém, se recebe o nome dessa pessoa que você matou para que você não sofra nenhum tipo de vingança, mesmo uma vingança pós-morte. Então basicamente o segundo ato acontece esses indígenas nesse momento de evangelização, de catequização, esses rituais, esse aspecto cultural e geográfico que a gente tem através de Anchieta, um panorama, um pedaço, um microcosmo de tudo que estava acontecendo no Brasil naquele período. Já no terceiro ato acontece uma situação curiosa. As pessoas que mataram São Lourenço no primeiro ato, que se chamam Décio e Valeriano, eles são aprisionados e com essa prisão, quem vai ser responsável por matar eles agora vão ser os três diabos que estavam conversando com o Marte naquele momento a respeito de suas tentativas de atrapalhar a evangelização dos indígenas. Então na página 87 a gente vê esse desabafo a respeito do Décio e do Valeriano, que diz o seguinte, lembrando que eles foram responsáveis pela morte de São Lourenço, então eles eram pessoas que iam contra a evangelização na Espanha, contra o Papa, contra toda aquela ordem da Igreja Católica. Então o Décio acaba confessando o seguinte na página 87. Bem entendo que este fogo em que me incendeio merece minha tirania, pois com tal cruel porfia, os cristãos perseguindo, com fogo eu os destruía. Mas que eu, em minha monarquia, acabe com tal pregão, morrendo como ladrão. É muito terrível a agonia e dobrada a confusão. Então nesse momento de dor, esse momento de morte, a gente vê o Décio, alguém totalmente contra a liturgia católica e totalmente contra a igreja, um momento de confissão, admitindo que ele causou muitos males para muitas pessoas, inclusive para São Lourenço. E o terceiro ato se desdobra nesse momento de confissão, nesse momento de conversa entre Décio, entre Valeriano, o arrependimento que eles têm por ter causado tantos males na Espanha e a tantas pessoas que estavam conhecendo uma nova religião, estavam conhecendo a Cristo, esse momento de desabafo. O quarto ato é composto por várias alegorias. Um personagem que a gente pode chamar de temor a Deus faz um discurso fazendo com que os ouvintes prestem atenção e sigam o seu próprio nome, passem a temer a Deus. Depois disso, um outro personagem chamado Amor a Deus faz também o seu discurso e esse discurso, obviamente, tem a intenção de fazer com que as pessoas passem a amar a Deus. Então, José de Anchieta, nessa peça, tem dois objetivos: fazer com que os indígenas temessem a Deus e amassem a Deus. Na página 99 diz o seguinte: essa é a declaração do temor a Deus. Espantado estou de ver, pecador, teu grande sossego, ao fazeres tantos males, como vives sem temer aquele espantoso fogo, fogo que nunca descansa, mas sempre causa dor, e com seu bravo furor tira toda a esperança ao maldito pecador. Pecador,
como te entregas aos vícios tão sem freio, dos quais está cheio, engolindo tão às cegas a culpa com teu veneno? Veneno de maldição, traga sem nenhum temor, e sem sentir tua dor, o carnal deleite engoles com grande sabor. Saboroso parece o pecado, muito mais doce do que o mel, mas o inferno cruel depois te dará um bocado mais amargo do que o fel. Beberás sem medida, pecador desatinado, tua alma em fogo incendiada. Este será o final do deleite do pecado. Do pecado que tu amas, São Lourenço tanto fugiu, que 1000 penas padeceu e queimado nas chamas, por não pecar expirou. Ele a morte não temeu. Tu não temes o pecado, do qual te tem enforcado Lúcifer, que te afogou e não te vês afogado. Afogado pela mão do diabo, partiu-se. Desce-o com Valeriano, infiel, cruel tirano, ao fogo que mereceu. Mereceu tua fé a vida, mas com pecados mortais as tem quase perdida, e teu Deus, bem sem medida, tens ofendido com teus males. Com teus males e pecados, tua alma, de Deus alheia, na infernal cadeia pagará com os danados por tua culpa justa pena. E ele vai desenrolando, vai falando sobre, vai conversando e convencendo as pessoas de que elas devem primeiramente temer a Deus e depois também amar a Deus. E a peça termina no 5º ato, um momento de dança com cantos dirigidos, além de a Deus e a Virgem Maria, obviamente, dirigidos também a São Lourenço. Afinal, ele é um mártir da fé e ele é um exemplo muito bom utilizado por José de Anchieta para convencer, para persuadir os indígenas a se converterem. A minha interpretação com essa peça específica, Auto de São Lourenço, é o seguinte: a gente tem aqui, utilizado por José de Anchieta, um mártir da fé, uma pessoa que viveu e morreu pela fé cristã, onde mostra que, apesar de todos os seus sofrimentos, de toda essa morte cruel, vale a pena seguir a Cristo. Logo em seguida, Anchieta traça o panorama atual, o que está acontecendo naquelas aldeias, de modo geral, para os próprios indígenas entenderem o quão errado é aquilo que eles fazem e onde eles estão vivendo. E logo no 3º ato ele mostra a punição daqueles que não temem a Deus. Então ele utilizou Décio e Valeriano, que foram as pessoas que sacrificaram São Lourenço, que agora estão sendo castigadas. Então essa punição é mostrada aos indígenas. O 4º ato, com todos esses discursos, trazem um tom questionador, quase que apelativo, como se desafiasse os indígenas a refletir sobre como eles eram e como se esperava que eles fossem. E no fim, no 5º ato, tem todo esse momento de alegria, mostrando as benesses de se seguir a Cristo. Então, se você ler e depois você refletir sobre, você vê que a montagem não é por acaso, não tem uma história linear, não tem personagens tipicamente indígenas, além dos diabos que tem os nomes de antigos chefes indígenas, mas é uma peça pensada, produzida, encenada com essa intenção de mostrar como os indígenas são errados, como eles se comportam e como se espera que eles se comportem a partir de então. É curioso porque é um pouco agressivo, vamos dizer assim, vamos confessar. Até porque a gente tem que entender que, embora a gente tenha esse Auto de São Lourenço e as peças de uma maneira geral escritas em 3 línguas, reforçando o espanhol, o português e o tupi, a gente sabe que nem todo mundo foi alfabetizado, nem em tupi, nem em espanhol e muito menos em português. Quando eu digo também, obviamente, que não foram alfabetizados em tupi, estou falando que o tupi não era a única língua falada pelos indígenas. A gente sabe que ela é a mais famosa, mas existem e existiram muitos dialetos que já são hoje línguas mortas, que eram utilizados por vários indígenas. Então, a cada nova aldeia, a cada novo pedaço de terra visitado, José de Anchieta teria um novo desafio. Mas ainda assim, eu fico pensando, porque aqui está escrito, essa edição tem o original e ao lado tem o português, como deve ter sido difícil entender essa mensagem, não é nem tanto escrever. Afinal, José de Anchieta estava equipado, observou por 12 anos os indígenas, mas eu digo mais encenar. Como que deve ter sido para os indígenas sentar naquele momento, durante aquele período do dia ou da noite, para ser catequizado, ser evangelizado, muitas vezes sem entender o
português e muito menos o espanhol, e ainda assim um estrangeiro tentando falar tupi com mais ou menos sucesso e trazer uma mensagem de que tudo que eles fizeram, tudo que eles viveram até então, até a chegada dessas pessoas de tão distante, é errado. Como que eles conseguiam captar essa mensagem, o quanto dessa mensagem era voluntária, o quanto era forçada. Então são muitas coisas que fazem a gente, enquanto leitor, enquanto pessoas com um pouquinho de racionalidade, refletir sobre. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda peça. A segunda peça se chama Na Aldeia de Guaraparim, lá no Espírito Santo, né? Essa primeira peça foi encenada, pensada já nos arredores do Rio de Janeiro. Já na segunda peça é um pouco mais fluida, não tem atos bem demarcados e também não tem muitos personagens. Ela é um pouco mais simples, um pouco mais divertida, um pouco mais leve, mas ainda assim com o mesmo peso e com o mesmo objetivo, que é o de catequização dos indígenas. Nessa segunda peça começa uma narração de um grupo de diabos, de demônios que conspiram para tomar o controle da aldeia de Guaraparim. Cada um então relata as más ações e as perversidades que eles fizeram em outras aldeias e foram bem sucedidos, e que eles obviamente vão tentar colocar em prática também na aldeia de Guaraparim. Então na página 129 tem um relato de um dos diabos que diz o seguinte: embora esteja procurando alguma pousada, faz-me sair sempre da aldeia, ó Padre, para bem longe me mandando. Ensina falsamente as pessoas a provar a palavra de Deus. A bela proclamação de sua mãe aflige-me muito, fura também minha cabeça. Apenas não me matou o terror ao nome da mãe de Deus. Logo ao ouvir o nome dela, eu me escondo alhures, dentro de minha grande noite. Antigamente esses habitantes da aldeia sob minhas mãos estavam. A mãe de Deus, a que me ameaça, todas as minhas presas de minhas mãos a levou. Não há absolutamente servos meus, os antigos companheiros de minha grande força. Onde está Tatapitera? Onde está Cauamondá? Onde está Morupiarueira? E aí aparece um segundo diabo que diz o seguinte: eis que aqui estou por me chamares, confia em mim, com minha grande força para cumprir tuas palavras. Esta aldeia eu transtorno sempre, transtorno o coração das velhas, irritando-as, fazendo-as brigar. Por isso mesmo as malditas correm como faísca de fogo para ficar atacando as pessoas, insultando-se muito umas às outras, invocando eu coisas para ela. És parecido com um chamusco, ó coisa fedorenta, dizendo longamente, irritando-se: basta, eu estou muito contente. Tu, coisa agradabilíssima, é teu nome. Sim, eu, Tatapitera, assim como o meu grande fogo, inflamo os antigos ódios. Imediatamente de seu próximo eles se vingam, dizendo maldades, chacoteando-os, vituperando-os, tornam-nos famosos também em suas bocas, vilipendiando-os. Eis que estas tuas futuras presas são muitas, estando nessa aldeia. Essas serão teu futuro assado. Vamos para assaltá-las, atacando pelas costas a mãe de Deus. Antes que ela o saiba, vamos levar os malditos. E aí um diabo acaba confessando: não sabes de nada, a mãe de Deus está sabendo tudo. A gente tem esses três diabos conversando, se lamentando sobre a presença da mãe de Deus ali na aldeia e o quão difícil é para que eles consigam tentar converter ou desvirtuar as pessoas desse momento, que é o momento em que eles ouvem a palavra de Deus e eles não reconhecem a Deus como seu Salvador, como aquele a quem pode resolver todos os seus problemas. Então, na peça, há justamente esse forte ataque aos elementos culturais dos povos indígenas e novamente como a antropofagia, o uso do cauim, da bebida alcoólica, do tabaco, o comportamento sexual dos indígenas no que diz respeito principalmente à poligamia. Então todos esses momentos, todos esses comportamentos, todos esses costumes que desde sempre foram feitos pelos indígenas, com a presença da igreja, com a presença dos missionários, elas vão ser obviamente condenadas. Então vamos aqui, página 135, mais um momento dos diabos falando as coisas que eles usam, os métodos que eles usam para convencer as pessoas a permanecerem em pecado, segundo a visão da igreja, que diz o seguinte:
Aqui estou, o Cauguaçu, aqui estou, o Caumondá. Quem hoje é como eu? Ninguém. Ameacei outrora os tupinambás. Em vão eles se esquivaram, querendo fazer passar as flechas, mas não, flechei todos eles, capturando-os, amarrando-os, tomando a todos como minhas presas. Embora eles tenham igrejas para ficar rezando a Deus, arruinei a todos, a noite toda fazendo-os beber cauim e fazendo-os roubar também. Então o segundo diabo vem comemorando e fala: enfim, de volta. Eu já não disse porventura isso tudo, acreditando no meu irmão? E aí o diabo pergunta: por acaso és tu, Cauamondá? Eis que aqui estou, ó meu senhorzinho, eis que aqui estou, procurando-te. Os índios te honram, estou querendo muito, indo por todas as aldeias, tentar os índios sempre, como teus servos fazem o estar. E como ages, querendo vencer os índios? Não sabe o senhor que eu sou um beberrão? Eis que eu sou o Caumondá, eis que eu, na bebedeira, faço as pessoas estarem sempre. Bebem muito os homens com as mulheres, segundo minhas disposições a eles. A noite toda, após sua grande bebedeira, vou falar aos ouvidos dos índios, ajudando-os no que respeita às mulheres, fazendo desejá-las, fazendo-os roubá-las por causa disso. Assim dispondo as pessoas, querendo arruinar os índios, ponho-os como ladrões de cauim, como meu nome fazendo estar. Obedecem-me bem os índios. E aí, eles obviamente já vislumbrando Guaraparim, eles avistam a aldeia e se questionam como que está o andamento da perversão dessa aldeia. E aí há esse diálogo entre dois diabos que diz o seguinte: esta aldeia, não disseste maldade a ela ainda? Não, eu ainda estava cansado, após deixar a terra dos meus servos tupinambás. Logo, vencendo os temiminós, habitantes daqui, eu os frequentarei. Aí o diabo já adverte: não os derrotará. É muito belo seu proceder. Odeiam-te, expulsar-te-ão. Amam essa mãe de Deus, acreditando em seu filho. Não podem obedecer-te. Desfaleceram os maus, querem afugentar-te. O diabo rebate da seguinte maneira: que nada, derrotá-lo-eis como de costume. Ponham armadilhas para eles. Na armadilha hoje os farei entrar. Ficarei a transtornar seus corações. Farei todos pecarem de novo. Há um padrinho meu, velho pervertedor dos tupis. Um diabo que é causa de destruição de gente. Então aqui temos um reconhecimento de que a evangelização, a catequização em Guaraparim já está bem estabelecida, mas que ao mesmo tempo esses diabos não vão desistir, que eles vão ainda assim tentar fazer com que esses planos dos missionários caiam por terra. Então, nesse primeiro ato, embora não seja um ato bem demarcado, a gente vai ver que esses demônios, esses diabos estão discursando e os seus nomes são bastante sugestivos, são nomes comuns, mas que de cara falam suas intenções. Então, esse Tatapitera significa chupa-fogo, Cauamondá significa ladrão de cauim, cauim é aquela bebida típica que eu falei, Morupiaruera significa antigo adversário da gente. Então a gente vai ver esses diabos a se lamentarem dos novos ensinamentos trazidos pelos padres para essas aldeias, como isso está sendo ruim para eles, afinal eles estão perdendo espaços que eram totalmente deles antes dessa vinda, antes desse achamento do Brasil, antes da descoberta desse novo mundo, e como eles não estão conseguindo trazer essa lei tida como maligna, né? Então eles precisam de reforços, eles precisam chamar seus companheiros e juntos eles vão combinar o que eles farão para destruir a aldeia. Então a gente vai ver, obviamente, nesse momento, alguns ataques aos elementos culturais dos primitivos indígenas, como a antropofagia, que eu já falei, o uso do fumo, o uso do cauim, a poligamia, momentos cruciais de antropofagia também. O segundo ato já é um ato mais comum e que a gente vai ver aspirações de outros teatros, principalmente do Gil Vicente, um dramaturgo muito importante lá em Portugal. Teve dentre tantas peças produzidas, encenadas, tantos autos, a mais comum delas, Alto da Barca do Inferno. Nesse momento, temos um personagem novo, uma alma de um indígena recém-falecido. Ele está confuso com tudo que está acontecendo, ele se encontra meio perdido, ele não sabe onde que ele está, até que ele encontra esses diabos. Ao se deparar com esses diabos, ele então percebe que talvez ele tenha perecido,
porque ele talvez não tenha subido aos céus. E obviamente esses diabos vão tentar fazer com que essa alma realmente entenda que ela sucumbiu e que o destino dela é de fato o inferno. Até que essa alma, depois de tanto justificar o que ela fez, que ela se converteu, de que ela seguiu a Cristo, de que ela acreditou na mãe de Deus e que de tudo aquilo que foi evangelizado, foi catequizado, ele seguiu à risca, que ele merece o paraíso. E a partir daí ele vai recorrer à mãe de Deus, vai clamar por ela, a própria Virgem vai aparecer e vai sentenciar o destino da alma dessa pessoa, conduzindo, obviamente, ao paraíso. Então a alma diz o seguinte na página 163. Que deve ser isto? Eu sou a alma de Pirataraca. Deixei este seu cadáver. Saí há pouco dele. Nem cruzei suas palmas das mãos. Onde está meu caminho? Jesus, será que me perdi? Meu destino é a terra de Deus. Ali é o lugar onde vou. Conheço bem este, mas não me agrada. Dos mandamentos de Deus, transgressor deles já fui, na verdade. Embora os tenha cumprido todos. Aquele é certamente meu pouso, junto com os que nele creem. Este caminho também é penoso. Eu certamente anoiteci ao ir. Desviou-me alguém por acaso? Para longe me levando do meu bom caminho? Onde está aquele meu guardião? O anjo da guarda está próximo? Jesus não me levou. Algum diabo espião sempre me ameaça. E aí ele se encontra com esses diabos que vão tentar convencê-lo. Após a aparição da Virgem e a sentença de que o destino dessa alma é os céus, na página 187 a própria Virgem vai fazer um discurso, um apelo direcionado aos indígenas da importância de eles se converterem, de eles aceitarem a Cristo. Então na página 187 há essa confissão que diz o seguinte: Alegrai-vos, meus filhos, por mim, eis que aqui estou para vos libertar. Vim do céu pelo interior de vossas ocas, para vos ajudar sempre. Por esta aldeia luzir, eu estou junto de vós. Nem por isso vou para longe. Como guardião da aldeia, nosso Senhor me pôs. Doravante não estejais aflitos, que esta vossa terra se alegre, festejando o dia, para que se lembre de vós a bondosa Mãe de Deus. Que a vida pecaminosa vá toda desta Guaraparim, que a vida ruim desapareça. Os mandamentos de Deus cumpramos sempre. Eis que eu amo vossas almas, guardando-as, arrancando sua miséria, sempre guiando-as, aformoseando-as, embelezando-as, modificando a lei antiga. Vede, expulso o diabo, lançando o maldito no seu fogo. Não quero que ele se achegue a vós. Sempre vos frequento para vos guardar, para vos resgatar. Guardai-vos de serdes maus, doravante, para que desapareça vosso antigo modo de ser. Beber cauim, a velha fé da mancebia, as mentiras, a maledicência, os ferimentos mútuos, as antigas guerras. Acreditai em vosso Criador, amando, querendo sua lei. Junto dele também obedecei ao Padre, vosso Mestre, suas palavras cumprindo todas. Vinde para vos voltar para Deus, fazendo-os estar em vossos corações, para que vades rejubilar-vos com o desejado, estando perto dele. Amém. Então, a gente tem aqui esse discurso final, esse momento de pregação para que os indígenas compreendam, se arrependam, se convertam e passem a abandonar a lei antiga, abandonar os costumes antigos e venham seguir a Cristo. Então são essas as duas peças que estão aqui nessa edição do Teatro do José de Anchieta. Vou falar um pouquinho sobre a lírica portuguesa e tupi, que são os poemas de José de Anchieta. São escritos também nas três línguas, escritos em espanhol, em português e em tupi. O poema mais conhecido do José de Anchieta não consta nesse livro. Acredito que principalmente por conta do seu tamanho, afinal são mais de 5.000 versos. Ainda assim, além do conhecido e já justificado aqui viés religioso, temos toda essa produção artística e literária da época em que podemos observar e refletir sobre como o próprio Anchieta se sentia em uma terra distante, com os eventos daquele momento. Então temos momentos de muitos entraves, muitas brigas, muitas guerras de poder e de terra, e o José de Anchieta estava bem no meio, bem no olho do furacão. Em alguns momentos ele se voluntariou como prisioneiro, como mártir, para fazer com que essas guerras não acontecessem, para que ele conseguisse chegar aos altos escalões
escalões e de alguma forma ou outra fazer com que essas guerras, esses entraves não acontecessem. Então a gente vê, independente de religião, independente de métodos de conversão, que José de Anchieta era um homem muito pacífico, era um homem que queria resolver as coisas aparentemente com o diálogo, sem entraves, sem guerras. Ele se voluntariou como prisioneiro em alguns momentos, ficou preso durante 4 a 5 meses e nesse momento estava conversando com as pessoas, tentando resolver aquilo da maneira menos sangrenta possível. Então José de Anchieta é uma figura interessante, por assim dizer, em muitos aspectos. Então sua poesia, os seus poemas vão trazer um pouco disso, da saudade que ele tem de sua terra, como ele tentava se colocar no lugar dos indígenas para expressar seus sentimentos. Óbvio que a gente nesse momento vai ver que os indígenas sempre vão olhar para o seu passado com vergonha ou confessando que eles estavam em pecado. Um lado dos indígenas pelo olhar dos jesuítas e não necessariamente dos próprios indígenas. Então, os indígenas, quando estão declamando esses poemas, eles sempre vão ser devotos, esforçados, fervorosos, quando a gente sabe que muitos deles foram sinceramente forçados a essa conversão. Muitos deles, se pudessem escrever alguma coisa e se tivessem escrito algo que sobrevivesse aos dias de hoje, a gente ia ver que o lado deles seria um pouco diferente do lado como conhecemos. A gente sabe que a figura do indígena, embora a gente tente desmistificar, é tida como de pessoas agressivas, de pessoas leigas, nada sabiam, e que a presença dos europeus aqui no Brasil apenas fez com que eles fossem beneficiados, quando a gente sabe que a verdade não é nem de longe isso daí. Então, ainda assim, apesar de todas essas problemáticas, é interessante a gente ler a poesia, ler o teatro do José de Anchieta, para a gente ver esses perfis traçados, até que sem estereótipos, mas com algumas informações relevantes. Então eu vou ler aqui o poema 7, um trecho dele que se chama Trilogia, que diz o seguinte: eu sou o grande Tupinambá, a multidão de companheiros do provincial. Todos os cristãos honram-me muito. Minha nação outrora estava segundo a primeira lei. Junto a ela, primeiramente, os padres foram anunciando a Deus. Nós temos muitas igrejas, dentro delas instruindo-nos, crendo muito em Deus, lançando fora toda a maldade. Vim para pedir a Santa Maria que ela faça seu belo filho perdoar a nós. Então a gente vê aqui que esse grande Tupinambá se converteu ao cristianismo e essa conversão foi muito bem sucedida. Afinal, ele tem o respeito e ele influencia muitas pessoas. A gente vê aqui que essa aldeia já tem algumas igrejas, que ele admite que eles estavam seguindo a lei primeira, a primeira lei, ou seja, o comportamento tradicional dos indígenas, mas que os padres e o processo de evangelização, de catequização, fez com que eles reconhecessem toda a maldade que eles praticavam. E a partir daí, então, ele está pedindo à Virgem, a Santa Maria, que seu filho perdoe a todos eles que estavam na iniquidade, por assim dizer. Já o poema 9 tem um título em tupi que em sua tradução significa neném muito belo. Então, vou ler aqui um trecho para vocês entenderem também um pouco desse panorama. Diz o seguinte: nossa alma é miserável após fazer o pecado. Vem para arrancá-lo logo de dentro dela o tinhoso. Queremos amar-te muito, entregando-nos a ti. Que tu dês para nós teu belo filho Jesus. Então, mais uma vez, um indígena, segundo o olhar e segundo o pensamento de Padre Anchieta, sobre esse seu amor por Cristo e que ele conceda o perdão ante tudo aquilo de errado que eles praticaram até então. A gente queria ver uma própria declamação, uma própria afirmação dos indígenas, não do Anchieta usando o eu lírico, usando a literatura e a arte para falar em nome
fome de indígenas, tudo aquilo que eles estavam sentindo. Mas ainda assim é o que nós temos para poder entender um pouco esses panoramas, para entender como que as coisas funcionaram, por assim dizer, no século XVI, nos anos 1500. O 12º poema se chama A Nossa Senhora, é um pouquinho maior. Eu vou ler um trecho também um pouquinho maior para que vocês consigam captar um pouco mais sobre a terra, sobre o comportamento dos indígenas e aquilo que, segundo Anchieta, eles estavam abrindo mão. Minha terra, dela venho aqui dizendo, meus coleguinhas, hei de ver o feriado santo. Trouxe muitas destas ostras, com elas querendo alimentar-te. No meio do caminho, meninos assaltaram-me mesquinhamente, de mim comendo-as todas. Em todo caso, somente estas retirei dos malditos, com elas correndo. Tomara que hoje guerra não se tenha comigo, mas faze-me tu alimentar, desde ontem não como nada. Caminhei durante este dia por causa da tua fama. Do rio Paraty, vim para ver a rainha, enfeitando minha cabeça para alegrá-la. Não trouxe vários paratis, um só é o conteúdo da minha rede. Não o comerá, senhora. Ele está duramente ressequido por deterioração, mas a ti sobram-te galinhas e porcos. Junto de ti que eu coma algo. Grande é o meu cansaço. Era bela outrora Miaí, minha antiga região. Sou antigo filho de Getu. Criei-me dentro dela. Antigamente, em verdade, peixes pescava bem. Garoupas, cavalas, robalos, corvinas. Meu anzol era muito belo. Há de pescar para ti, puxando bem os meros e os olhos de bois verdadeiros. Embora sejas rainha, embora sejam muitos teus servos, eu, não obstante, pesco para ti. Eu, o filho de Getu. Eu sou de Guaraparim. Para ver a rainha eu vim. Estou muitíssimo feliz pela santidade do dia. Antigamente, frequentavas nossa terra amando-a. Ali, para ouvir missa, por ocasião dos feriados, ias. Antigamente eu ficava sempre junto de ti, na ponta da montanha. Ao passar minha família, tu tinhas cuidado por ela. Portanto, eu vim a ti, para o dia festejar. Para fazer-te festa, minha família me fez ir. Eu sou um mísero índio de fato, e Porerê é o meu nome. O resto de minhas presas trouxe-o para a rainha. És tu, porventura, a rainha? Muito bem, eis que aqui estou, trazendo para ti esses ciris. São bons, com efeito, que os coma. Eu também como alguns destes. São maus estes teus servos. Não me tratam bem. A ponte derrubam, querendo que a canoa passe. Depois disso, fica aflito o padre, ao passar ele ali. Castiga os malditos, para que não me prejudiquem. E aí então a narração continua, novos indígenas vão se apresentando, vão falando seu nome, vão falando a importância da Virgem Maria, da Rainha, da Mãe de Deus e como que ela foi importante para a vida deles e foi importante para a aldeia, como que era a aldeia, o que a aldeia praticava, como que ela se mantinha até principalmente com a pecuária e aí vão se desenrolando esses detalhes geográficos, esses detalhes do comportamento da época que, além de todo o teor e todo o valor artístico, também tem um valor histórico muito importante para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre as edições? Há muito tempo antes mesmo de idealizar o projeto de leitura Lendo Brasil, eu conhecia uma série de coleções da Martins Fontes, se não me engano são 3, chamadas Dramaturgos do Brasil, Poetas do Brasil e Contistas do Brasil. E por conta disso, eu fui colecionando de maneira um pouco lenta, sem muito compromisso, e quando o projeto Lendo Brasil surgiu, eu, obviamente, sem dúvidas, pensei logo, vou inserir quando possível essas coleções, porque existem nomes famosos, como por exemplo Machado de Assis, na questão de contos, mas existem outros que não são nem um pouco conhecidos e que merecem ter o seu momento de luz aqui na literatura brasileira, afinal eles são muito importantes. Então, por exemplo, além do José de Anchieta, a gente vai ter aqui teatro de José de Alencar, Castro Alves, Gonçalves Dias, o próprio Machado de Assis, Aloísio Azevedo, João do Rio, vai ter aqui uma antologia de comédias de costumes. Então, para mim, essas coleções são muito importantes. Os contos também são de nomes famosos, mas não tão famosos também se encontram. As poesias ainda mais conhecidas, como por exemplo de Castro Alves, mas também de nomes que eu simplesmente nunca nem tinha ouvido falar e que no momento apropriado vão aparecer nesses episódios sobre a literatura brasileira. É uma coleção de 2004, muitos já estão esgotados,
limitados, mas em várias feiras do livro, várias bienais e até mesmo em sebos e lojas online você encontra alguns desses livros. Não todos, mas ainda se encontra. E encontra barato, por exemplo, a maioria deles eu comprei nesses sebos da vida por R$10. Então não é algo de todo difícil de se encontrar. Um ou outro vocês vão ter certa dificuldade. Como, por exemplo, Lírica Portuguesa e Tupi, que foi o mais difícil que eu consegui encontrar, mas ainda assim esteve aqui em minhas mãos e eu não poderia deixar de utilizar para falar da importância de José de Anchieta. A edição da Martins Fontes é uma edição muito boa, o livro é muito bom, é uma edição daquelas pequenininhas. A edição do José de Anchieta é uma edição em que tem o original, seja espanhol, tupi ou português, e do lado o trecho traduzido quando necessário, e toda essa edição foi preparada e organizada por Eduardo de Almeida Navarro, tanto para o teatro quanto para a lírica portuguesa e tupi. Um trabalho muito bom do Eduardo, embora eu quisesse que houvesse mais, tanto peça quanto poesia. E a introdução do Eduardo de Almeida poderia ser um pouco maior. Ele poderia ter traçado um panorama histórico maior, poderia ter falado um pouco mais sobre o período da época, ou até mesmo sobre o seu processo de receber essa encomenda, esse trabalho de falar e de reunir a obra do José de Anchieta, o que ele escolheu, como que ele escolheu, por que ele escolheu, o que ele tirou, por que ele não colocou outras coisas. Eu gosto um pouco desses bastidores, do que poderia ter sido, do que não foi, mas o Eduardo de Almeida, embora aqui tenha assim um bom trabalho de introdução e de notas de fim de página, em que ele dá uma explicação bem concisa, não é nada cansativo, não é nada muito longo, eu acho que ele se segurou demais. Não sei se teremos outras edições, mas eu espero que sim tenham, e que o Eduardo de Almeida Navarro, apesar do seu belo trabalho, parabéns Eduardo, se solte um pouco mais para conversar sobre esse bastidor, como foi trabalhar, como é lidar com um texto de 1500. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham interesse em ler José de Anchieta, independente de ter um vínculo, de ter um viés religioso ou não. Eu não li com esse viés religioso, foi totalmente literário, pensando mesmo no nosso projeto de leitura Lendo Brasil, mas caso haja a necessidade de ler algum outro padre ou alguma outra personalidade religiosa importante que tenha sido fundamental, como foi José de Anchieta, não me importo em ler. Eu espero que vocês deem uma chance, eu espero que vocês olhem com um pouco de carinho para o pai da língua portuguesa. Sinceramente, não é uma figura muito vista, não é uma figura muito lida, não é uma figura muito comentada. Então, mesmo eu lendo e estudando para fazer esse episódio para vocês, por exemplo, eu fiquei muito surpreso com todas as alcunhas, a importância do José de Anchieta e daquilo que ele representou e daquilo que hoje é sinceramente ignorado. Eu acredito que, retirando São Paulo, a própria cidade de São Paulo, que usa muito o nome Anchieta e deve ter aqui ou ali uma validação de seu nome, no resto do Brasil o José de Anchieta é meio que ignorado. Mas, como vocês puderam ver, mesmo com todas as problemáticas e esse processo de evangelização e de catequização dos indígenas nas nossas terras tupiniquins, José de Anchieta merece sim ser lido, merece ter um pouquinho de atenção, merece ser estudado, mesmo que a gente venha a concordar ou discordar dele. Afinal, a gente lê livros para isso, para que a gente tenha o nosso pensamento formado e a gente reconheça os méritos e os deméritos de cada obra e de cada autor. De qualquer forma, eu fico por aqui, espero que vocês leiam José de Anchieta e espero que vocês tenham interesse em continuar com esse projeto Lendo Brasil. Um forte abraço, espero vocês no próximo episódio, onde iremos falar sobre Gregório de Matos, já um autor conhecido, um autor que eu acredito que muitos de vocês tenham livros perdidos dele aí em casa, então façam um favor de tirar a poeira dele e ler junto comigo, porque a gente vai ter muita coisa bacana para conversar sobre ele. Um forte abraço e até mais.